Shalom, shalom, bom dia! Quando uma pessoa ela é forte e você pode até perguntar para ela, saudável, você pode perguntar qual é o segredo da tua vida tão saudável, dos teus músculos, é exercício, é alimentação? E essa pessoa vai responder para você qual é o segredo dela. E se você pudesse hoje, agora, perguntar para Paulo, Paulo, qual é o segredo da tua unção, da tua força, mesmo diante de tantos problemas que você viveu? Qual é o segredo? Qual era o segredo? E Paulo te responderia: a minha vida de oração e a palavra de Deus. Tenho certeza que Paulo diria isso. Por que eu estou falando de Paulo? Porque hoje nós vamos falar sobre clamando em uma masmorra. É ele mesmo que vai estar numa masmorra. Não ele sozinho, mas junto com o seu companheiro Silas. Eles foram colocados, aprisionados de forma injusta. Eles estavam fazendo bem e de repente eles foram presos. E não foram presos de qualquer forma, eles ainda foram feridos, açoitados e foram colocados numa das piores prisões. E quando aqui em Atos capítulo 16 nós lemos em que estado Paulo e Silas estavam, a situação, se você olhasse aquela situação hoje, você diria fim de linha para os dois. Puxa, ninguém cuidou dessas feridas, vai infeccionar e eles podem morrer. Se eles não morrerem aqui pela falta de higiene, eles vão morrer por causa dessas feridas. Seria fim de linha. Mas o que nós consideramos fim de linha, Deus olha e fala: não, é só o começo de um novo tempo. Olha, eu tenho certeza que o que Paulo e Silas tinham feito fora da prisão nada se compara com o que foi feito através da vida deles quando eles foram aprisionados. Porque quando chegou a meia-noite, eles nessa situação caótica, eles levantaram para adorar a Deus, começaram a cantar. Essa foi a primeira oração na masmorra. Qual foi a oração? A adoração. Porque nós vamos encontrar aqui duas orações marcantes na masmorra. A primeira daquele que está de Paulo e Silas, injustiçados, aprisionados e feridos. E o que eles fizeram? Adoraram a Deus pela certeza da fidelidade em Deus. E olha o que está escrito, você já deve conhecer essa passagem, mas eu faço questão de ler Atos capítulo 16, a partir do versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão escutavam. E de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, e todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Nós vemos que Paulo e Silas fizeram duas coisas: oraram e adoraram. Foram duas atitudes no momento em que eles poderiam estar reclamando, eles poderiam estar conversando um com o outro, murmurando. Paulo reclamar para Silas, Silas reclamar para Paulo: poxa, Deus permitiu que isso acontecesse e a gente estava fazendo bem. Ou reclamando dos romanos. Eles poderiam estar usando o tempo deles com coisas que ainda iriam enfraquecê-los mais ainda, mas eles fizeram a boa escolha. Dentro da masmorra, presos, feridos, injustiçados, oraram e adoraram. A oração desses dois homens dentro da masmorra fez um efeito incrível. O céu respondeu. Sempre que você ora, o céu responde. O céu respondeu tocando a terra com um terremoto. Os alicerces foram tocados. Deus pode tocar agora nos alicerces da tua vida e toda prisão será aberta quando você orar. É necessário orar, porque quando você ora, Deus, o céu responde. Quando você ora, o poder de Deus toca a terra. E as portas foram abertas, as correntes foram quebradas, e não só eles foram beneficiados, mas os prisioneiros. Aí você vai dizer, qual foi o maior benefício dos prisioneiros? As portas abertas e eles fugiram,
Ou foi a libertação da alma, do espírito deles? Com certeza é a segunda resposta, porque esses homens, mesmo diante das portas abertas, eles estavam impactados pela presença de Deus que veio na prisão, a presença de Deus através da vida de Paulo e Silas. E eu digo que quando você ora, você enche a sua casa, a sua vida com a presença de Deus. E essa presença de Deus vai impactar não só a sua vida, mas a vida daqueles que te cercam. Esses homens ficaram tão impactados com a presença de Deus que nem saíram, eles ficaram parados. Simplesmente parados, continuaram ouvindo, porque Paulo e Silas não pararam. Continuaram ouvindo Paulo e Silas orar e adorar a Deus. Então, a primeira oração na masmorra foi a oração de libertação, foi a oração por causas que estão presas. E ali, todos eles estavam vivendo essa situação. Alguns eram por situações que eles mereciam, outros injustas como Paulo e Silas. Mas não importa, Deus ali teve salvação, teve perdão, teve libertação. Foi uma noite incrível. Mas eu disse que foram duas orações. A primeira foi de Paulo e Silas. Em seguida, com o barulho, o carcereiro veio correndo e quando ele viu todas as portas abertas, ele viu e concluiu que todo mundo tinha ido embora e ele quis dar cabo da própria vida. Muitas vezes você conclui as coisas, você tira conclusões só por aquilo que você vê. Não tire conclusões. Mas Paulo, ele gritou e disse assim: não faça isso, nós estamos aqui, ninguém fugiu. Porque a oração, ela tem poder para salvar, para resgatar. Você também vai ser tocado pela oração. E o carcereiro, diante desse impacto, ele foi tão tocado, ele falou: meu Deus, Deus está aqui nessa prisão mesmo, nenhum prisioneiro nenhum deles fugiu, então eu não vou ser morto por Roma, não vou ser envergonhado por Roma. O carcereiro, ele entendeu que ele deixou que o medo fosse embora e ele começou a se deixar ser tocado pela presença de Deus. Ou seja, a oração de Paulo e Silas levou a presença de Deus para todos os prisioneiros, levou a presença de Deus para o carcereiro. E a segunda oração foi a do próprio carcereiro, porque ele fez uma pergunta para Paulo e Silas que na verdade era uma oração. Olha a pergunta que ele fez. Ele disse aqui no versículo 30, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? E eles responderam, Paulo e Silas responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo e toda a sua casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos que faziam parte da casa dele. E naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da sua casa foram batizados. Que linda, que poder a oração de um momento em que parecia fim de linha na vida de Paulo e Silas, mas era o início de um novo tempo. O que você acha que é o fim de linha na sua vida pode ser o início de um novo tempo. O que você deve fazer, como Paulo e Silas? Orar, adorar, e a presença de Deus que virá por causa da sua oração vai impactar a todos da sua casa, a todos os seus amigos, a todos que te conhecem, por ver que Deus está com você. Você vê que o carcereiro, os prisioneiros foram não só naquele momento, eles foram impactados pela presença de Deus, mas eles foram transformados. Eles poderiam ser egoístas e sair correndo e deixar Paulo ou o carcereiro em má situação. Todos eles ficaram parados, homens transformados. O próprio carcereiro, aquele que jogou Paulo e Silas dentro da prisão, sem que eles recebessem os primeiros socorros, agora estava ouvindo a palavra com toda a sua casa, passou a cuidar das feridas de Paulo e Silas, aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador e ainda se batizaram. Que noite esplendorosa, só porque duas pessoas resolveram, no momento que parecia fim de linha, orar e adorar. Se esse é o momento que você está vivendo um momento de masmorra, então ore
e adore ao Senhor, porque tudo vai ser transformado. Porque o Deus que agiu nessa masmorra é o Deus que é ontem, hoje e eternamente, e Ele está aqui para agir na sua vida. Neste momento, comece a escrever aqui nos comentários seu pedido de oração. Toda cadeia vai cair, toda prisão vai ser aberta, toda ferida será curada e haverá salvação e resgate hoje. E se você nunca entregou a sua vida a Jesus, faça como carcereiro, declare com os seus lábios: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor, como meu Salvador, eu me rendo a Ti, eu preciso de Ti. Senhor, eu quero neste momento orar com todos. Há pessoas que estão vivendo, como Paulo e Silas, um momento de extrema angústia, perturbação e aflição, um momento de masmorra, um momento que parece fim de linha, mas para o Senhor nenhuma situação é irreversível. Ah, Deus de poder, Deus de milagres, abala todos os alicerces agora de edificações das trevas, abre portas de prisões, quebra agora todas as cadeias nas emoções, na mente, cadeias espirituais, em nome de Jesus. Ouve a oração de pais que estão levantando um clamor pelos seus filhos, ouve a oração de cônjuges, ouve a oração, Senhor, de filhos que estão orando pelos seus pais, ouve a nossa oração, Senhor, liberta os cativos e em nome de Jesus eu quero declarar que toda injustiça seja revertida agora em justiça de Deus na vida de todos que estão orando. Ah, Senhor, hoje é um dia de grandes milagres e eu já te agradeço porque um grande terremoto, um terremoto que vem do céu, trazendo, Senhor, um mover novo na vida de cada um que está orando, porque não é fim de linha, mas o início de um novo tempo. Te louvamos porque o Senhor nos ouve, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe. Não esquece de curtir antes de sair, porque isso ajuda muito o canal a chegar a muito mais pessoas. Graça e paz para todos.